tarde, boa noite, né? Sou professora Everane, sou professora do Colégio Edmilson Pinheiro, especialmente das turmas de terceira série de Geografia, tá? E eu estou aqui para dar um pouquinho mais de ajuda nesse momento em que nós estamos vivendo, já que nós estamos com as nossas atividades suspensas, não é férias, é só uma suspensão, tá? Mas nós estamos com todo o suporte para te atender, para tirar a tua dúvida de casa. Fique em casa, tá certo? Espero que todos estejam bem, que as famílias de vocês estejam bem, espero que vocês se cuidem e que cuidem dos seus. Mas também não deixem de cuidar do principal nesse momento, que é do seu conhecimento, da sua capacidade para que você possa alcançar os seus objetivos. Afinal de contas, a terceira série, ela tem isso, né? A terceira série ela é a vitrine da escola, como todos os professores dizemos, tá? E nós não podemos parar. E é exatamente por isso que eu venci a minha timidez, a minha vergonha para estar aqui. Eu tinha dito pro Alisson, pra Atília e pros outros professores que eu iria treinar a semana toda, e eu treinei a semana toda. Se eu errar, perdão, tá? Vai pro video show. Tudo bem? Vamos começar? Bom, gente, os nossos assuntos que nós estudamos em sala de aula foi o capitalismo, né? Junto com o capitalismo, nós também abordamos na sala de aula a globalização. E junto com a globalização, nós íamos abordar agora, no terceiro capítulo do livro de vocês, o comércio internacional, os organismos internacionais e os blocos econômicos, tá certo? Hoje eu vou relembrar para vocês o que é o capitalismo. Vamos lá lembrar com a tia Verane, né? O capitalismo, ele é um sistema econômico e político que surgiu lá no finalzinho da Idade Média, né, naquela transição ali do mundo rural para o mundo urbano, com as feiras medievais, e ele tem um objetivo, né? Qual é o objetivo do sistema capitalista? A obtenção de lucro, através das propriedades privadas e através aí principalmente, né, do consumismo. Essa é uma das principais características do sistema capitalista, tá? Esse sistema é bom ou ruim? Depende, né? Nós vivemos nele e depende. Pense com você e responda se você acha que ele é bom ou se ele é ruim. É importante compreender que o capitalismo ele tem algumas fases, e essas fases já foram debatidas por nós na sala de aula, né? Tem o capitalismo comercial, que é o início desse processo, marcado pelo desenvolvimento das grandes navegações, marcado pelo desenvolvimento do mercantilismo, marcado também pela expansão marítima, pelas fronteiras ultramar, pela descoberta ali daquele processo de Oceano Atlântico, da navegação pelo Atlântico, do Mediterrâneo, ficar um pouco de lado em busca da tal chamada especiaria. E alguns autores afirmam que é nesse momento, gente, que surge o quê? Que surge a globalização, certo? Que é aquele choque de cultura, é o choque de informação e o choque também, né, de certa forma, de hábitos. Então a gente tem esse processo iniciado nesse momento. Tudo bem? Alguma dúvida do capitalismo comercial? Creio eu que não, né? Segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial. É aquele capitalismo em que marca uma vida urbana. É o capitalismo que marca o desenvolvimento de uma nova classe social. Na realidade, é o surgimento de uma grande massa de classe social, que é o proletariado, porque lá no comercial surge a burguesia, certo? E é o capitalismo marcado pelo avanço da urbanização, pelo avanço dos meios de transporte e pelas revoluções da tecnologia da época. E temos uma terceira fase, que é o financeiro, que é as instituições bancárias, é a concorrência, o surgimento das fusões. E a quarta fase é o pós-financeiro, que é o informacional, que é marcada principalmente pelo avanço da internet e pelo avanço dos meios de comunicação. Alguma dúvida? Tenho quase certeza que não, certo? Vamos aqui continuar. Já falei um pouquinho sobre globalização, já expliquei para vocês o que é globalização. Poderia dizer para vocês que a globalização é filha desse sistema. Ela tem um lado positivo e o lado negativo, né? O lado positivo seria o quê? O avanço dos meios de comunicação, o avanço dos meios de transporte. Olha só, estou na minha casa gravando essa aulinha para você. Já já você vai estar na sua casa, vendo do seu smartphone, vendo do seu computador, e a gente está todo mundo junto. Nesse momento em que está todo mundo isolado por conta dessa pandemia, a gente também pode estar juntinho, usando a tecnologia ao nosso favor. Tudo bem? Qual seria o aspecto negativo? O consumismo, os impactos ambientais, a poluição, certo? Isso são os aspectos negativos. Tudo bem? Seguimos então para um novo conteúdo, capítulo 3, o comércio internacional. O que é comércio? O que seria o comércio? O comércio corresponde ao terceiro setor da economia, certo?
Tudo bem? Ótimo, também tá tudo bem. Porque eu não estou muito bem, mas vou ficar tudo bem, ok? O comércio seria o terceiro setor da economia. Ele é responsável pela movimentação de uma grande massa da sociedade, seja ele de uma forma adequada, formal ou informal. Tudo bem? E esse comércio ele vai se aperfeiçoando ao longo da existência do homem. Para organizar esse comércio, surgiu mais ou menos na segunda metade do século XX alguns organismos internacionais, levando em consideração que a Europa estava quebrada por conta da Segunda Grande Guerra Mundial, foi necessário que os países vitoriosos dessa guerra, exemplo, Estados Unidos e Rússia, criassem condições para que as pessoas continuassem com esse sistema. E aí houve então a conferência de Bretton Woods, não é? Essa conferência ela vai criar esses organismos internacionais. O FMI ele é aquele socorro a curto prazo. O prazo ele é pequeno, tá? Qual é o problema de um país que recorre ao FMI? O país que recorre ao FMI é um capital estrangeiro, tá? Você tem que dar garantia. Bom, gente, como nós estávamos conversando, né, os organismos internacionais, eles surgiram naquele período em que a crise econômica na Europa era gritante, né? Como esses organismos internacionais, nós vamos ter o FMI, Fundo Monetário Internacional. Qual é o objetivo? Socorrer as economias a curto prazo, certo? Qual é o problema de recorrer a um capital estrangeiro? O problema é que o governo que recorre ao capital estrangeiro, ele tem que reduzir gastos dentro do seu país para que ele venha pagar essa dívida contraída. A grande maioria das vezes, quem paga por esse sacrifício é a camada social menos favorecida, né? Então, a classe social menos favorecida vai sofrer com isso. Alguma dúvida até aqui? Muito bem, certo? Outro organismo é o BIRD, é o Banco Internacional de Relações e Desenvolvimento. Esse Banco Internacional, ele financia empréstimos a longo prazo. E o BIRD conta com o apoio do FMI. Se você está devendo ao FMI, você não consegue pegar dinheiro no BID. É como se você estivesse com o seu nome sujo na praça. Tudo bem? E um outro organismo internacional que surgiu, mas que na época não se chamava assim, a Organização Mundial do Comércio, ela passa a ter esse nome um pouco tempo depois, mas antes era o GATT, era um acordo de tarifas alfandegárias para tentar estipular uma concorrência justa e evitar desequilíbrios na economia mundial. Tudo bem? E aí a gente também vai ter a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, porque tudo que esse povo queria era não enfrentar uma outra guerra, embora ele já estivesse iniciando ali a tal da Guerra Fria, que a gente vai discutir depois. A Organização das Nações Unidas, ela tem um propósito de promover a paz, e dentro dela existe um suborganismo que é muito importante, que é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU ele é formado por 15 países, sendo 5 países permanentes que têm poder de veto, e 10 países rotativos. Quem são os países permanentes? Aí nós vamos ter os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e a Inglaterra. São os países que controlam essas cadeiras permanentemente, que podem evitar que nações invadam nações. Tudo bem, meninos? Ótimo, que bom que vocês compreenderam, certo? Para finalizar, nós vamos falar dos blocos econômicos, né? Qual é o objetivo e quando surgiu? Os blocos econômicos eles surgiram aproximadamente na segunda metade do século XX, no período ali de crise econômica devido à Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, certo? Mas esses blocos econômicos eles se tornaram mais consolidados na nova ordem mundial, com o fim da velha ordem, com o fim da Guerra Fria. Os principais blocos econômicos que nós temos é a PEC, o NAFTA, a União Europeia e o Mercosul, certo? Esses blocos econômicos contam com a participação de alguns países. Por exemplo, a União Europeia ela é formada atualmente por 27 países. Os países que estão dentro da União Europeia, 17 estão na zona do euro, ou seja, utilizam a mesma moeda. E dentro desses países nós temos o mercado comum e temos a União Monetária para quem utiliza o euro. O que é o mercado comum, professora? É a livre circulação de pessoas, de serviços e de mercadorias. Tá? Me formei em medicina em Portugal, posso exercer perfeitamente na Alemanha, posso exercer perfeitamente na Grécia, porque eu tenho a livre circulação. Há quem diga que isso não é bom, né? Porque pode diminuir, por exemplo, a questão de empregos em determinados países. Enfim, o bloco que apresenta a maior união, seria a União Europeia, embora esteja em crise. Por isso que eu passei a pesquisa para vocês lá no nosso Professor Online, tá certo? Um outro bloco econômico é o NAFTA, que é formado pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México. Pobre México.
tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos? Já dizia o Enem, né? Por que o Enem disse isso? Por que o Enem disse que o México era tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos? Será que fez bem essa participação desse país nesse bloco? Qual é a principal característica desse bloco? Esse bloco, ele é uma zona de livre comércio. Ponto final. Só comércio. Os mexicanos, eles não têm livre acesso aos outros países do bloco, certo? Não tem. E um detalhe negativo desse bloco é que o México perdeu muito, porque as empresas transnacionais, aquelas que nós estudamos, elas invadiram o território mexicano e acabaram quebrando as empresas nacionais do México. Então o México hoje se encontra refém dentro dessa situação. E por que o México está lá? O que o México tinha a oferecer para os Estados Unidos? Petróleo, Golfo, aquela região ali do Golfo do México, uma grande riqueza em combustíveis fósseis, que talvez seja a menina dos olhos dourados para os norte-americanos em geral. E o outro bloco, né, que eu vou falar aqui rapidinho, é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, formado pelos países da América do Sul, com o objetivo de consolidar a sua economia. O Mercado Comum do Sul, ele não é um mercado comum. Não entendi. Ele não é um mercado comum. Eu não posso circular livremente entre os países. Mas eu posso ir para o Chile sem passaporte. Beleza, isso pode. Mas se tu se formar no Paraguai em medicina, tu não vai poder exercer no Brasil, porque os serviços não são comuns. Tudo bem? Deu para entender? Que bom que deu para entender. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Logo mais a gente vai estar abordando com bem mais riqueza de detalhes os blocos econômicos. Esse primeiro momento era só para testar se eu conseguia fazer. Eu acho que eu consegui, né? Mas é isso, gente. Eu estou aqui. Qualquer dúvida é só nos procurar. Beijos e fique bem.